Pronto. Se alguém for removido, entra. Pronto. Pronto, acho que era a Gabi Gurgel. Ela deve voltar agora em breve, porque por conta dela a gente não estava conseguindo gravar, agora a gente já está. Talvez uma configuração, né, em coisa dele. Bom dia, Davi. Bom dia, Juliana, Lana, Lara, Janete, Júnior. Show. Coloca aí no grupo, né, que a aula vai começar, para a gente já dar andamento. E aí, galera, tá todo mundo bem? Passou rápido, né? 10ª aula e a gente vai ter prova na próxima semana, né? A prova na próxima semana, primeira chamada, segunda chamada, vocês vão fazer pelo AVA. Entra no AVA, aí vai ter um bloquinho, tá bom? Nesse bloquinho tem avaliações. Já eu mostro para vocês de novo. Tranquilo, turma? Me digam aí, tá todo mundo bem? A gente vai continuar falando das provas. Ó, Júlia entrando. Professor, com licença. Claro. Vão ser questões no próprio AVA ou o senhor vai disponibilizar um documento, a gente vai baixar e mandar respondido? Não, primeira opção. Tudo no AVA. E, inclusive, essa história da gente, de vocês fazerem upload de documento, a gente não vai mais precisar não, tá? Mesmo as próximas atividades, são 4 atividades, né, por AV. Mesmo as próximas 4 atividades, vocês vão fazer no próprio AVA. Porque fica melhor de eu corrigir, fica melhor para tudo, entendeu? Fica bem melhor do que a questão de você fazer um documento, postar, eu fazer o download do documento, aí tudo vai ser no AVA. Então, para responder a questão, a pergunta, vai ser a prova no próprio AVA. Tranquilo? Primeira chamada só objetiva, segunda chamada, que eu lembro, tem objetiva e subjetiva. Segunda chamada, nível um pouco mais hard do que a primeira. Vai cair muita comunicação processual, bem fácil. Vai cair o procedimento como ordinário também, até o ponto onde a gente viu, né? Então, até pode cair absolvição sumária, resposta à acusação. Não vai cair nada além do que foi falado em sala. Nada. Tranquilo? Mais alguma dúvida? Muito obrigada. De nada, Lana, maior prazer. Mais alguma dúvida, turma? Aí já o compartilhamento de tela, aí eu mostro para vocês onde é que a gente vai ver. Turma, a gente está estudando provas, eu pedi para você reler um pouco sobre provas em teoria geral do processo. Deu para fazer isso? Deu? Deu para ver a classificação das provas, os princípios aplicáveis às provas, como o princípio da autorresponsabilidade das partes, que as partes são responsáveis pela prova que produz, princípio da comunhão das provas, até falei dele para vocês, a prova foi juntada ao processo, a prova é do processo. Então eu paguei 10 mil reais por uma perícia, quando ela é juntada ao processo, essa perícia, a acusação pode usá-la para me incriminar. Então é importante, certo, que vocês voltem a ver esses princípios, né, que é o princípio contraditório, da ampla defesa, da publicidade, mas sempre esses princípios específicos, como o da autorresponsabilidade das partes. Então, as partes são responsáveis pelas provas que produzem, e também como pelo princípio da comunhão das provas, que as partes produziu a prova vira do processo. Então, a prova que eu produzi pode se vir contra mim ou a meu favor. Vimos também, aí vocês viram comigo, que aqui no Brasil existe a liberdade de provas, né? Você pode produzir as provas nominadas ou inominadas, provas taxadas ou não taxadas, ou seja, aqui você é livre para produzir a prova que você quiser, desde que essa prova seja lícita, né? Hoje mesmo a gente vai falar de prova ilícita, e a prova ilícita, como regra, ela tem que ser desentranhada do processo. É algo que a gente vai estudar hoje. Tudo bem? Tá dando para me acompanhar? Então, no Brasil, como a gente adotou um sistema acusatório garantista, como aqui vigora como regra o sistema do livre convencimento motivado do magistrado, o magistrado é livre para decidir da forma como ele quiser, analisando as provas, mas ele precisa motivar, ele precisa fundamentar, ele precisa dizer por quê, e aí, nesse princípio do livre convencimento motivado, o juiz vai condenar, absolver, desde que ele diga por quê. Por conta do livre convencimento motivado, as provas não têm hierarquia, lembra na aula passada? Então, o juiz, caso a caso, que vai dar o peso de determinada prova. Então, num processo A, ele acha que o depoimento da testemunha vale mais, no processo B, ele acha que a perícia vale mais, no processo C, ele pode achar que o depoimento da vítima vale mais. Enfim, é o juiz que dá o peso de cada prova.
Então não existe hierarquia aqui de provas, e também você é livre para produzir a prova que você quiser, mesmo que essa prova não esteja no Código de Processo Penal. Lembrem que só em relação ao estado das pessoas é que você não é tão livre assim, né? No estado das pessoas, você não é livre nem para produzir prova ilícita, e você também não é livre para produzir provas relacionadas ao estado das pessoas. De maneira que, quanto ao estado das pessoas, o estado de nascido, o estado de casado, o estado de morto, o estado de divorciado, o CPP diz que tem que obedecer às restrições da lei civil. E o que a lei civil diz? Que o estado só se prova por meio das certidões. Então, nascimento, só por meio das certidões de nascimento. Certidão de óbito, prova a morte. Casamento, certidão de casamento, por aí vai. Alguma dúvida, turma? Eu estou só revisando aqui alguns pontos da nossa aula passada. Alguma dúvida? Se não, mais ou menos. Acho que não, né? Estão caladinhos hoje, o que é? Estão cansados, é? Ah, vai o Júnior me ajudar. Valeu, Júnior, só o que mais conversa comigo, eu adoro. Tá também. Já estão cansados, né? Nossa 10ª aula passou muito rápido, né, turma? Porque vocês já vão fazer. Então, se é a 10ª aula, a gente está terminando a 5ª semana, e aí vocês já vão fazer prova, né? E o pior de tudo é que um mês depois já tem outra prova. Ah, já está em semana de prova, é, Mariana? Entendi, é por isso que vocês estão caladinhos. E dos 59, né, a gente tem 33 só, a gente tem quase a metade só. Espero que os outros consigam ver a aula depois. Enfim, turma, eu converso com vocês, mas bom dia. Primeiramente, bom dia, né? Show, Mariana Távora. Letícia, bom dia, show de bola, turma. Às vezes dá um cansaço também, até dos professores, sabe, turma, porque é tanta coisa para fazer. Eu mesmo tô meio pensativo, mas é em relação ao meu trabalho no Tribunal de Justiça, porque está acumulando muito mandado, eu passo o dia todo tentando falar com as pessoas por telefone, não está dando certo, e aí é o jeito, vou ter que ir para a rua mesmo sendo grupo de risco, mas eu acho que as coisas já estão bem melhores do que estava há um tempo atrás. Então isso me gera angústia, e fazer prova de vocês, por exemplo, é outra coisa que é chata, entendeu? Você tem que fazer 200 provas, né? Tem que fazer 12 provas, é muita coisa. E aí dá conta, né, da nossa vida que cada vez mais ela nos exige, né? Eu mesmo estava pensando a quantidade de grupo que eu estou fazendo parte, né? Então eu ontem me vi querendo ver o WhatsApp porque eu sou muito agoniado para responder as coisas, sabe? Vocês devem notar que você me pergunta, no instante eu estou respondendo. Isso vale para e-mail, isso vale para tudo. Meus orientandos de monografia, isso vale para tudo. Então eu sou muito agoniado para dar uma resposta logo. E ontem eu me vi, no momento da noite, trabalhei o dia todinho, estava assistindo filme, me vi numa ansiedade de olhar meu WhatsApp. Eu nunca fui assim. Eu disse, rapaz, eu vou começar a refletir essa minha relação com o WhatsApp e com essa quantidade de informação, porque isso aqui, ó, não aguenta não, nossa mente fica doida. E aí por isso que vem a angústia, vem a tristeza, vem a depressão, e Deus me livre ser assim. Aí, Juliana, no home office a gente também não tem muito controle de horário. É muito comum passar das 4 e cansa muito. É verdade, é verdade. Juliana, não tem esse controle, não tem um contato físico, não tem um falar besteira. Então, por exemplo, eu aqui como professor, vocês são, graças a Deus, vocês são super participativos, mas ainda assim, às vezes, eu sinto falta. Eu sei que na sala de aula a gente estaria interagindo, ó, muito mais. E esse contato ele é muito importante, né? E todas as restrições que a pandemia ela nos impôs, né? Então, assim, eu, pelo menos, que toda semana eu ia uns 3 vezes por semana para restaurante, para Outback, que eu adoro, o chopp de lá, para o Coco Bambu, que eu adoro a caipirosca de kiwi. Pô, não sei o que é um restaurante desde março, entendeu? E assim, não sei o que é ver meus amigos desde março. Os amigos que me viram foram os amigos que toparam fazer o exame antes de me ver. Pra você ver como eu sou chato. Ligar a Cintia, né? Super amiga minha, ela é incrível. Aí ela, ei, quando é que a gente vai se ver? Rapaz, dá certo não. Nem se eu fizer o teste, tu faz o teste? Faço. Tá bom, então pronto. Aí ela fez o teste ainda, ela fez, eu acho, uns 5 testes pra me ver, a pobre coitada. E aí os outros amigos também, acho que mais uns 6 amigos também tiveram essa pegada. Aí, como eu tô sempre nas casas de praia, né? Aí o povo vem, passa o final de semana comigo e tal, mas eu sinto falta mesmo. É verdade, professor, mas tenho certeza que a dedicação de vocês, professores, é motivadora pra gente, graças a Deus. E ontem, o Vitor, da sala aqui de vocês, né? Acho que foi ontem, ou foi anteontem. O Vitor me mandou no Instagram, eu fico todo arrepiado de tristeza. Uma postagem de um menino, e o menino falando assim: caraca, nenhum aluno da minha mãe
veio para a sala e ela teve que ficar falando para a câmera sozinha, porque a aula tinha que ser gravada. Já pensou, pessoal? Caramba, eu dei vontade, meus olhos chegam lacrimejaram, porque é aquela história, né? Aí tá lá, e a mulher já era uma senhora, né? Não é mais tão nova, dando aula só para a câmera, para você ver, né? Meio complicado. Caipirosca, pois é. Verdade, Mariana, mas tá certo, tem que fazer o teste mesmo, é mesmo. Ah, Luísa, com certeza, professor de inspiração, valeu, tá certíssimo. Minha mãe é professora, isso também já aconteceu com ela. Pois é, Lana, para você ver, né? Poxa, eu nem imagino como é que eu me sentiria, como é que eu faria, tá entendendo? Enfim, ainda bem que vocês têm consciência de estar aqui, né? Infelizmente, nem todos os alunos têm. Aí, Gabriel, inclusive, quem souber onde faz o teste de graça, agradeço. Não sei se na Unify ainda está fazendo. Gabriel, não sei, eu sei que em frente ao Iguatemi, o que me contaram aqui numa farmácia, que eu acho que é Santa Branca, o teste é coisa de R$ 50, mas eu não tenho certeza disso não, certo? Me falaram, é o que eu estou conseguindo resgatar aqui da minha memória. Mas enfim, a gente tem que pensar positivo, tem que ser motivado. O Eduardo vai falar? Acho que o Eduardo vai falar. Perfeito. Enfim, tem que pensar positivo, tem que ser motivado, tem que fazer atividade física, não deixe de fazer atividade física. Não estou falando para você ir para academia, não. Estou falando que uma andada é uma atividade física, polichinelo, dançar, apoio de frente, porque na hora é chata, é ruim, eu também não gosto, mas depois você sente uma dopaminazinha, um hormôniozinho que te deixa mais doidão, te deixa mais alegre, tá bom? Então, sempre lembre de andar, de caminhar, de correr, de acordo com o que você faz as necessidades. E aí, Gabriel, eu sei também que a Unimed, né, desde que tem a prescrição médica, desde que tem a prescrição médica, a Unimed, ela faz também. E a Fabiana tá lembrando do doce, acho que a minha única compulsão na minha vida, que eu não sei o que eu faço, só vai tratamento de choque mesmo. E nesse final de semana eu me superei. Eu não sei se a Fabiana tá falando isso porque ela viu minha postagem no Instagram, que eu comprei, acho que todos os doces da loja. Diga, eu quero isso. Aí veio, né? Potes e potes de brownie cortadinho que eu gosto, potes e potes de brigadeiro, de não sei o que, tortas, e já acabou quase tudo. Quase tudo. Enfim, Deus tá vendo. Tem gente que aos poucos vai trocando os doces por frutas. Meu sonho. Meu irmão, foi uma loucura, viu, professor? Pois é, Mariana, o pior, a loucura que eu fico pensando é a desnecessidade, porque tudo foi desnecessário eu comprar aquela quantidade de doce. Foi desnecessário. E o pior foi ter comido tudo, quase tudo, né? E antes eu ainda tinha pedido uns sorvetes, uns pratos, porque eu não postei, porque a galera geralmente não gosta muito, né? Que tá todo mundo de dieta sempre, e eu fico comendo essas coisas, mas, porra, tem uns sorvetes aqui que eu comi. Deixa eu mostrar pra vocês, só que vocês estão falando aí. E é só pra gente relaxar um pouco, tá, turma? Porque hoje é a última aula antes da prova, não quero que vocês fiquem doidos, Deus me livre. Ó, aí eu mandei pedir esse sorvete aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Ah, não vai dar pra ver direito por causa da luz, né? Não vai dar pra ver. Mandei pedir 4 sobremesas como essa aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Essa aqui é uma. Mandei pedir. Mandei pedir essa aqui, ó. Outra que é tipo grangatô. Aff, Maria, chega, eu tô com água na boca aqui. Mas eu vou parar de mostrar. Show. Não faça isso não. Show. Então vamos lá. Então vamos lá. A gente está estudando uma teoria geral da prova. Essa matéria, turma, eu não lembro de ter colocado prova em si na prova de vocês, na avaliação, tá bom? Então, assim, na avaliação estude mais a comunicação processual, citação, intimação e notificação, e mais o procedimento. Prova em si, não. Coloquei sistema acusatório, essa questão toda, porque isso já é para vocês saberem, mas a prova em si, o que a gente está conversando, não, tá bom? Já vou desconhecer. É verdade, também acho, Gabriel. E aí, turma, então a gente viu o conceito de prova, né? Que provas são os elementos produzidos para ajudar a formar a convicção do magistrado. Vimos que aqui no Brasil você é livre para produzir a prova que você quiser, salvo as ilícitas, e também a prova, além das ilícitas, você não pode produzir as provas contra o estado da pessoa, contra o estado de nascido, de casado, tem que ser por meio de certidão. Vimos que aqui você pode produzir provas nominadas, que são as que o código traz, e provas inominadas, que são as que o código não traz, desde que seja lista, ok. Vimos que o juiz pode produzir provas de ofício, mas é uma exceção, até porque a gente está no sistema acusatório garantista. No sistema acusatório, o juiz é imparcial, o juiz não é acusação, é separado. Acusar, as funções de acusar, defender e julgar são separadas.
Então, o juiz não pode produzir provas de ofício. Vimos que o juiz ele pode condenar com base da prova e com base também o que foi produzido no inquérito policial, porque a gente já diferenciou o que é prova, o que é inquérito, o que é elemento de informação. O juiz não pode decidir só com base nos elementos de informação, mas se ele pegar o inquérito, ou algo do inquérito e algo de prova, aí ele pode condenar, absolver com base nisso. Tranquilo? E aí a gente, então, no artigo 155, 156, e agora a gente vai para o artigo 157 do Código Penal, do Código de Processo Penal, onde a gente vai estudar as provas ilícitas. Só para contextualizar vocês, hoje a gente vai acabar a teoria geral da prova, e aí vocês vão fazer a avaliação na próxima semana, não tem aula aqui, tá bom? E aí, quando for depois, né, daqui a 2 semanas, eu entrego a prova para vocês, que na verdade vocês já vão ter o feedback, eu corrijo a prova com vocês, e a gente volta para falar das provas em espécie. Então hoje eu acabo a teoria geral da prova. Não esqueça de dar uma relembrada em teoria geral do processo civil, livro de teoria geral do processo, do caso da Ada Pellegrini e Grinover. Não esqueça de dar uma olhada nessa teoria geral sobre a classificação das provas, sobre os princípios aplicáveis à prova, como o princípio da comunhão das provas, princípio da autorresponsabilidade das partes em relação à prova. Então não esqueça de acompanhar dessa forma, tá bom? Vou começar a compartilhar minha tela. Primeiro eu vou mostrar novamente onde vocês vão fazer a prova de vocês, e depois a gente passa, eu vou compartilhar aqui minha tela. A gente vai para o Código de Processo Penal, eu vou para a Constituição e aí por aí vai. Turma, esse é o AVA, tá bom? No AVA, vocês olham que tem um bloquinho para cada unidade, aí depois que acaba a 7ª e última unidade, tem atividades semanais. Não esqueça que você tem que entregar da atividade 1 a 4, que é para V1, até o dia 22. Não pode passar do dia 22, ok? Vale 1 ponto cada uma dessas atividades. Vocês agora, essas atividades, ela exige que você poste um arquivo. A partir das 5 em diante, não vai mais ter essa história de postar arquivo, graças a Deus, porque vai facilitar para mim e para vocês. Vocês vão fazer a atividade no próprio AVA. Então, quando você chegar aqui, terça-feira que vem, no horário da aula, 11h20 às 1h, você vai entrar aqui em avaliações e vai clicar em primeira chamada, né? Oxi, falhou. Quando você clicar em primeira chamada, tá aqui, aí vai aparecer esse aqui, ó, AV1, primeira chamada. Essa é a atividade da AV1 da disciplina. Aí você vai fazer no dia 22. Na verdade, a prova vale 7,5 pontos, porque a atividade teve uma que eu dei só meio ponto, eu não dei 1 ponto. Então a prova de vocês vale 7,5 pontos, a atividade de 1 a 4 vale 3,5 pontos, e você vai ter 1 ponto extra. Não, assim que acabar a prova, né, quando você acabar a prova, que acabar o horário da prova, que a prova acaba 1 hora, você pode consultar o AVA, você vai ter sua nota, e vai ter as questões que você acertou e errou, com feedback. Eu já botei os feedbacks para vocês. Então a prova abre dia 22, 11h20, e fecha 1 hora. Se 1 hora ela fecha e você não consegue mais responder. Não esqueça que você só tem uma tentativa, tá? Só é possível enviar as respostas desta prova uma única vez. Atenção, portanto, ao concluir a prova, pois você não vai ter outra tentativa. Se no meio da prova você caiu, dá para voltar e continuar a prova, desde que seja no momento aqui, de 1h20 a 1, tá? Então, quando você visualizar o questionário, né, que só vai estar disponível a partir de 11h20, você vai poder fazer a prova. Recomendo que façam a primeira chamada. Ela vai estar mais fácil do que da segunda chamada. Também eu não quero ser um professor que contribui para a ansiedade do mundo. Então, as minhas provas, vocês já foram meus alunos, não são provas difíceis, são provas que cobram o básico da matéria, o essencial, que é para você saber da matéria. Eu não cobro por nenhum momento, fala, nossa senhora, meu computador tá doido. Por nenhum momento, eu não vou cobrar aqui o rodapé do rodapé. Tudo que eu cobrei, eu falei em sala. Então, se você vai fazer a prova na terça, dia 22, só entrar aqui no dia da hora da prova. Fez na terça, na quinta descansa, e se você perdeu a prova na terça, você vai fazer na quinta, nesse mesmo caminho, né? Entra aqui em avaliações, na quinta que vem, e entra em segunda chamada, vai liberar no horário da prova, certo? De 11h20 às 1 hora. Matéria da prova, atos de comunicação processual e também a questão do procedimento. Tranquilo? Deixa eu ver se vocês estão com alguma dúvida para eu voltar para a nossa matéria. Se eu não terminar as questões e o tempo esgotar, fica respondido. Sim, não, Gabriel, eu coloquei para, se você estiver respondendo e der 1 hora, fecha, mas ele salva as suas respostas. Ele vai considerar, certo? Eu configurei dessa forma. Tinha as duas formas de configurar,
não salvar e salvar, eu preferi salvar, porque aí te ajuda. Mas, cara, assim, começa a fazer 11h20, antes de meio-dia você já terminou a prova, não tenho nem dúvida. Só não deixe para a última hora, tá bom? Beleza. Turma, então vamos voltar para a nossa matéria. A gente está falando de teoria geral da prova, tá bom? A gente viu que a prova, né, essa teoria geral, ela começa no artigo 155, quando o código fala no título 7 da prova, capítulo 1 das disposições gerais. São 3 artigos que falam das disposições gerais sobre a prova. A gente já viu o artigo 155, o seu parágrafo único. Já vimos 156, que é a possibilidade do juiz motivadamente mandar produzir provas de ofício. E agora a gente está no artigo 157, que o artigo 157 vai falar das provas ilícitas, né? E hoje é o que a gente entende sobre o que é essa tal da prova ilícita. Turma, a própria Constituição, ela fala que é proibida as provas ilícitas por derivação. Então, a própria Constituição, no artigo 5º, 56, ela vai falar que são proibidas as provas obtidas por meios ilícitos, e as ilícitas por derivação, como a gente vai já estudar. Então, o artigo 5º, 56 da Constituição, é dito, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Por conta desse artigo 5º, 56 da Constituição, que diz que não é admitido no processo as provas obtidas por meios ilícitos, vem o artigo 157 do CPP, e ele vai falar que são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas, retiradas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação à norma constitucional ou legal. Então, turma, com base nisso, você já sabe, deixa eu só abrir aqui um Word para mim. Com base nisso, você já sabe que a prova ilícita, e aqui lato sensu, tá? Quando eu falo lato sensu é em sentido amplo, a prova ilícita lato sensu é aquela prova que foi obtida com a violação ou uma norma constitucional, uma violação, ou norma constitucional, ou norma legal. Então, uma prova, quando foi produzida, que ela violou uma norma constitucional ou uma norma legal, ela é chamada de prova ilícita. Prova ilícita em sentido amplo, tá? A doutrina, ela vai chamar de prova vedada, deixa eu botar prova ilícita em sentido amplo, mas a doutrina também traz outros nomes, como prova vedada, prova proibida, você acha outros nomes na doutrina, tá? Porque o doutrinador adora aparecer mesmo, né? E aí eles inventam outros nomes. Então, o que seria a prova ilícita, em sentido amplo, ou prova vedada, ou prova proibida? É aquela prova que, ao ser produzida, ela violou uma norma constitucional ou legal. Por exemplo, vou dar vários exemplos durante a aula. Uma confissão mediante tortura. Então, o cara foi preso em flagrante, aí o policial bateu no cara até ele confessar. É uma prova ilícita. Uma interceptação telefônica feita sem autorização do juiz. É uma prova ilícita. Uma perícia feita por um perito não oficial. É uma prova ilícita. Então, tem 1 milhão de exemplos que a gente vai conversar sobre as provas ilícitas. Então, prova ilícita, de acordo com o que o CPP está falando, tá? São aquelas obtidas violando uma norma da Constituição ou uma norma legal. Vem a doutrina, e isso que eu estou falando para vocês é doutrinário, e faz uma classificação de prova ilícita como um gênero de 3 espécies. Existe a prova ilícita em sentido estrito, o estrito sensu, né? Existe a prova ilegítima e existe a prova ilícita por derivação, ou também conhecida como prova derivada das ilícitas. Então, a doutrina, turma, isso tudo que a gente está falando é doutrinário, ele traz, dizendo que a prova ilícita em sentido amplo é um gênero que tem 3 espécies. E essas 3 espécies, elas não podem estar no processo, tá? Como regra. A gente vai ver exceção de quando a prova é ilícita, mas ela pode continuar no processo. São exceções que a gente vai estudar, mas por enquanto é isso. Por enquanto, eu quero que vocês saibam que qualquer prova ilícita deve ser desentranhada do processo. Deve ser retirada do processo. E deve ser inutilizada, o juiz manda inutilizar aquela prova. O fato é que, turma, a doutrina diz que prova ilícita em sentido amplo é um gênero
com 3 espécies: prova ilícita em sentido estrito, prova ilegítima e prova ilícita por derivação ou derivada das ilícitas. A prova ilícita em sentido estrito é que a norma constitucional ou legal que ela violou é uma norma de direito material. Então, a prova ilícita em sentido estrito, ela, ao ser produzida, ela violou uma norma constitucional ou legal de direito material. E a ilegítima, ao ser produzida, ela violou uma norma constitucional ou mesmo uma norma legal, mas agora essa norma é de direito processual. Então, como assim, professor? Turma, o CPP, quando ele vai falar de perícias, ó, aqui no artigo 158, ele vai falar que a perícia, ele fala de guarda de custódia, espera aí só um pouquinho, acho que é o artigo 167. O artigo 167, não, no artigo 167 não, que ele vai falar que tem que ser feita, a perícia tem que ser feita por um perito oficial. Deixa eu ver qual é o artigo. Espera aí. Pronto. O artigo 159 do CPP, não é o 158, 159, ele vai falar assim, ó, o exame de corpo de delito, ou seja, as perícias, são realizadas por um perito oficial. Tudo bem? Se não tiver perito oficial, que é o perito concursado, tem que ser feito por 2 pessoas idôneas, necessariamente portadoras de curso superior. Esse curso superior vai ser de preferência na área objeto da perícia. Então, eu estou num distritozinho de Beberibe, aconteceu um crime aqui, um homicídio, e aí não tem perito oficial. O perito oficial é o concursado. O juiz, então, vai determinar que essa perícia seja feita por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior. É o que o código diz. Regra, a perícia é feita por um só perito oficial, e não havendo perito oficial no local, chama 2 pessoas de diploma de curso superior. Professor, aconteceu um homicídio aí, o senhor é formado em direito. O senhor pode ser perito desse homicídio? Posso, mas tem que ser eu e outra pessoa, porque eu não sou perito oficial. E por que você pode? Porque o código está dizendo que se não tiver perito oficial, a perícia vai ser feita por 2 pessoas idôneas, eu sou idôneo, mais que nunca, e essas pessoas têm que ser portadoras de diploma de curso superior. Eu sou formado em Direito. Preferencialmente na área específica objeto da perícia. Professor, a perícia era melhor ser feita por um médico, né? Mas o código não exige que seja feito por um médico. Exige que seja feito por uma pessoa que seja portadora de diploma de curso superior. Então, imagina uma perícia que foi feita por um só perito não oficial. Então, uma perícia que foi feita por um só perito não oficial é uma prova ilegítima. Por que é uma prova ilegítima? Porque ela violou o artigo 158, não é o 58, é o 159 do CPP. Ela violou o artigo 159 do CPP. Então, as provas, quando elas são feitas e elas violam, pessoal, uma norma de direito processual, a gente diz que ela é uma prova ilegítima. Outro exemplo, o pacote de crime trouxe a tal da cadeia de custódia, né? Eu já expliquei para vocês o que é a cadeia de custódia, que está no artigo 158A e seguintes. O Código de Processo Penal, ele traz, no pacote de crime, ele trouxe a cadeia de custódia, que é a obrigação do perito de catalogar bem direitinho o histórico da perícia. Então, como é que ele foi identificado, aquele vestígio, o sêmen, o sangue, a arma, como é que ele foi identificado, como é que ele foi coletado, como é que ele foi armazenado, como é que ele foi transportado, como é que ele foi periciado. Então, cadeia de custódia, a gente já conversou sobre isso, que você pode reler, tá, turma? Eu não vou voltar nesse assunto com vocês. A partir do artigo 158 do Código de Processo Penal, 58A, ele fala que é cadeia de custódia, né? Essa documentação da história do vestígio que o perito tem que fazer. Imagina aí que houve uma quebra da cadeia de custódia. O perito não descreveu como é que foi o transporte. Se ele não descreveu como foi o transporte, em tese aquela prova é uma prova ilegítima. Por ser uma prova ilegítima, ela tem que ser desentranhada do processo como regra. Então, a prova ilegítima é aquela que viola uma norma constitucional ou legal de direito processual. Já a prova ilícita em sentido estrito, ela viola uma norma constitucional ou legal de direito material. Por exemplo, uma confissão mediante tortura,
ela viola o teu direito material à integridade física. Então, se o policial ele te bate para poder você confessar, aquela confissão ela não é válida. Por que ela não é válida? Ela não é válida exatamente porque violou-se, ao confessar, o meu direito material à integridade física. Outro exemplo, uma interceptação telefônica sem autorização judicial. O artigo 5º, inciso 12 da Constituição, ele vai dizer, turma, que excepcionalmente pode haver interceptação telefônica com autorização judicial. Excepcionalmente. Então, como a gente está conversando sobre a regra, tá bom? Já a gente entra na exceção de quando é que essa prova, mesmo sendo ilícita, ela pode ser usada, mas a regra é que qualquer prova, ilícita em sentido estrito, prova ilegítima, ela deve ser desentranhada do processo, certo? E essa prova ilícita em sentido estrito e legítima, ou ilícita por derivação, tem que ser desentranhada do processo. O que a gente está conversando é que a prova ilícita em sentido estrito, ela é uma prova que, quando foi produzida, violou uma norma constitucional ou legal de direito material, como, por exemplo, a tua integridade física, como, por exemplo, a inviolabilidade das comunicações telefônicas, quando tem uma interceptação telefônica sem autorização judicial. Já a prova ilegítima, ela, quando foi produzida, ela viola uma norma constitucional ou legal de direito processual, que na maioria das vezes está no CPP, tá bom? Como, por exemplo, a questão da perícia ser feita por só uma pessoa que não é perito oficial, ou então a questão de ter quebrado a cadeia de custódia, o perito não documentou, são provas ilegítimas. Antes de eu perguntar se vocês estão com dúvida, preste atenção em duas atualizações jurisprudenciais, tudo bem? Porque cai muito em prova, porque muitas vezes não tem nos livros, e porque é prática pura, tá bom? E o que eu tô falando agora é o fato de você usar o telefone do criminoso. Então, houve um roubo agora, ou houve um roubo um roubo articulado, tá? E a polícia conseguiu prender os caras que iam roubar um posto de gasolina. No auto da prisão em flagrante, são apreendidos tudo que está com os criminosos, inclusive os celulares. O policial, sem autorização do juiz, não pode periciar, fiscalizar, entrar no celular do cara. Então, a regra, turma, a regra é que não... Sidney? Oi. Oi. Eu só perguntei isso porque eu vi, acho que foi nesse domingo ou no outro, no Fantástico, a Polícia Federal indo prender alguém lá do Rio de Janeiro, né, que está tudo dominado lá. E ele atendeu uma ligação do prefeito Crivella. O delegado atendeu, no momento da prisão, ele atendeu e era o prefeito falando. Ele não se identificou, ele esperou que dissessem algo, que se comprometessem de alguma forma, por isso que eu perguntei. Eu não vi tua pergunta, não, eu queria só terminar de explicar e a gente entra nesse debate, tá bom? Deixa eu até terminar de explicar aqui. Mas boa pergunta, com certeza. Tudo que é prática é muito bom. Só queria terminar de explicar aqui para a gente entrar nas dúvidas, nas discussões, que aí com certeza a gente vai para outros meandros. Show? Beleza. Turma, então, não é possível que o policial, ele num auto de prisão em flagrante, ou você tá passando na rua, ele pega o teu celular e pericie. Não é possível. Vai ser possível se tiver o consentimento. Então, por exemplo, se tiver consentimento, o consentimento ele quebra tudo, tá? Ele permite tudo. Por exemplo, eu, oficial de justiça, eu não posso cumprir um mandado depois das 8 da noite. Mas se eu chegar na tua casa 3 horas da manhã, a gente falou sobre isso no semestre passado, se eu chegar na tua casa 3 horas da manhã e tu diz, e aí, professor, tudo bom? Esse cara, eu vim te citar, tem algum problema? Tu diz, não, tudo tá liberado. Se houver consentimento, tudo tá liberado. Mas o que é que acontece nas prisões, tá? Geralmente nas prisões, é preso o cara em flagrante e pega o celular dele. E aí a perícia tem modos de entrar no celular da pessoa mesmo sem a senha. Então no meu celular vocês não entram porque eu tenho senha, mas eles conseguem entrar. Se o policial entrou no WhatsApp do cara sem consentimento dele e sem autorização judicial, essa prova que eles fizeram no WhatsApp
é nula, não vale, é ilícita. É ilícita em sentido estrito, violou o direito à intimidade do cara. Então, numa prisão em flagrante, então os caras foram presos tentando assaltar um posto. O policial pegou para ver se tinha conversa no WhatsApp. Entrou no celular do cara, viu um monte de conversa lá, eles combinando aquele roubo. Galera, essa prova aí da polícia não é válida. É uma prova ilícita em sentido estrito, violou o direito à intimidade dele, a menos que ele deixe. Então, se o preso lá não pode entrar, a minha é 2222, pode entrar, pode ver, aí não tem problema não. Ou se tiver autorização judicial. Então, como é que acontece? Quando a prisão é feita, que se apreende o celular do cara, aí, nesse caso, é possível entrar no celular dele, mesmo que ele não queira, só se tiver autorização do juiz. Entrou no celular do preso, sem o preso deixar, e também sem autorização do juiz, aquela prova é uma prova que não vai valer. Então, nem adianta a polícia querer entrar no celular do cara sem o consentimento dele ou sem autorização. Agora, a exceção é quando o celular é obtido em busca e apreensão. Se o celular é obtido, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, a polícia não precisa de novo mandado. Não precisa de novo mandado. Mandado para acessar o celular. Ou seja, turma, nesse caso, se o celular, se tem um mandado de busca e apreensão, vocês viram, mandado de busca e apreensão no Instituto Lula, mandado de busca e apreensão no escritório do Itzel, no escritório do secretário da Saúde do Rio de Janeiro. Então, se é um cumprimento de um mandado de busca e apreensão, e nesse cumprimento se acha um celular, a polícia não precisa de nova autorização do juiz para entrar no celular da pessoa. Então, fique muito atento sobre isso, porque é uma questão que tem caído muito em prova, e além de ser uma questão que tem caído muito em prova, pessoal, é uma questão que é muito de prática, para vocês saberem, por exemplo, se você estiver acompanhando o flagrante do teu cliente. Se a polícia quiser ver o celular, não deixe seu cliente deixar, né? Porque se o seu cliente deixar, a prova é lista. Aí a polícia vai precisar de uma autorização judicial. Então, professor, nem que meu cliente seja preso em flagrante, a polícia pode ver o celular dele? Não pode. A polícia só vai poder ver o celular do seu cliente preso em flagrante se ele deixar ou se tiver autorização do juiz. Agora, o celular do seu cliente foi apreendido em busca e apreensão, o Supremo entende, e o STJ, que tem várias decisões nesse sentido, ele entende que a consequência do mandado de busca e apreensão é pegar o celular e, consequentemente, periciar o celular, porque senão não teria sentido você, na busca e apreensão, pegar o celular se a polícia já não tivesse autorização para fazer a perícia. Show? Deixa eu ver aqui as dúvidas de vocês. Gabriel, se eu não terminasse, pronto, já foi. Letícia. No caso do juiz de garantias, ia ser positivo para esse ponto, inclusive, com certeza. Visto que o juiz não julgaria, não teria contato com essa prova, visto que teria sido produzida a outra fase processual. Corretíssimo, Letícia. Inclusive, eu já conversei sobre uma inovação do pacote de crime no artigo 157. Esse artigo 157, que é o que a gente está estudando agora, o parágrafo 5º, ele foi incluído pelo pacote de crime, que é a Lei 3.964. E esse artigo aqui, esse parágrafo, a gente viu que ele não está valendo. Está suspenso em medida cautelar pelo fluxo. Que ele disse assim, o juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença. Então a vantagem do juiz de garantias é que o juiz de garantias não vai julgar. Se ele não vai julgar, se ele tiver contato com essa prova ilicitamente, ele não vai ter problema de se discutir a parcialidade ou imparcialidade dele. O pacote de crime disse, inclusive, que se o juiz tiver contato com essa prova ilícita, ele está proibido de julgar. Não está valendo porque o Fux suspendeu. O Fux diz que foge à proporcionalidade, que não é só porque o juiz teve contato com a prova ilícita que isso fere a imparcialidade dele. Por enquanto, o parágrafo 5º não está valendo. A gente até já conversou sobre isso. Deixa eu ver outras dúvidas. O Júnior, vamos polemizar um pouco as coisas. Situação 1.
Imaginemos uma busca e apreensão de provas de investigação de um tráfico de drogas, em que também são apreendidos documentos relativos à sonegação fiscal, que não estava sendo apurado. Essa prova encontrada, por acaso, é válida? Perfeito. Vocês entenderam a história do Júnior? Só o que acontece. Numa busca e apreensão que quer apurar tráfico de drogas, se acha outro crime. Numa interceptação telefônica que quer apurar um homicídio, se acha o tráfico de drogas. Entenderam, né? O exemplo do Júnior? Júnior, perfeito. Era o que eu ia comentar depois que eu acabasse de comentar isso aqui. Mas já que você trouxe, eu já vou trazer. O nome disso se chama serendipidade. 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 Ou crime achado. Quem decidiu isso, quem deu esse nome, né, crime achado, serendipidade, foi o Alexandre de Moraes. E ele decidiu exatamente nesses casos, Júnior, de que a prova está sendo construída para achar um crime e achou-se outro crime. É o crime achado, porque achou-se esse outro crime. Vai ser válido, então, como o Júnior está falando aqui, né? Uma busca e apreensão para o tráfico de drogas e achou documentos de sonegação fiscal. O que o Alexandre de Moraes diz é que deve ser observado caso a caso. Ou seja, se nesse tráfico de drogas, essa busca e apreensão foi toda válida e achou-se um outro crime, sem ter abuso de poder, sem ter desvio de finalidade, tudo foi correto, foi consequência, Júnior, tá valendo. Deu para entender? Mas, por exemplo, Júnior, eu tô com mandado de busca e apreensão para o apartamento 5. Então, no mandado de busca e apreensão tem assim, vá ao condomínio Luz Solar, no apartamento 5 e faça a busca e apreensão. Esse é o mandado que saiu para a polícia, ok? Nesse mandado do apartamento 5, eu vejo que o apartamento 6 também é da pessoa que está sendo investigada. Eu não posso ir para o apartamento 6. Tudo que eu for para o apartamento 6, tudo que acontecer lá é ilícito. Então, se o mandado de busca e apreensão está para o apartamento 5, e dentro do apartamento 5 eu acho outros crimes, ou seja, não houve desvio de poder, não houve desvio de finalidade, não houve abuso de poder, no apartamento 5, cumprindo direitinho, achei outros crimes, vai valer. Mas se eu for para outro apartamento 6, que não está no mandado de busca e apreensão, tudo que aconteceu no apartamento 6 está errado. Tá ok? Show. É ilícito, e se é ilícito tem que ser desentranhado. Situação 2. Júnior, se eu não te respondi, tu escreve aí. Uma interceptação telefônica autorizada para apuração de um determinado crime, em que também surgem provas da prática de outro delito desconhecido até então. É válido esse desvio casal para que essa sirva para a apuração dos mesmos delitos? Júnior, aqui é mais ou menos a mesma resposta com um complemento. E esse complemento você vai estudar em Penal 4, quando você for ver a lei de interceptação telefônica. A lei de interceptação telefônica é a 9296 de 96, e ela exige vários requisitos para fazer a interceptação telefônica. Entre eles, deixa eu só porque eu já vou te adiantar, tá? O que você vai ver mais pra frente. Entre os requisitos é que o crime que deu origem à interceptação telefônica seja punido com reclusão. Deu para entender, Júnior? Então, na interceptação telefônica, o juiz só vai deixar a interceptação, entre outros requisitos, se for para apurar um crime punido com reclusão. Contudo, nesse seu exemplo, Júnior, nesse seu exemplo, em que a polícia está ouvindo para investigar um tráfico de drogas, que é punido com reclusão, achou outro crime, cada vez mais o Supremo está admitindo que essa interceptação telefônica tem validade para esse outro crime. O Supremo já admitiu até que vai ter validade para um ilícito administrativo, que era um servidor que estava envolvido. Então, isso aí, se fosse professor de Penal 4, eu ia passar uma aula toda só falando desses casos. Mas eu estou só te adiantando para você saber. Cada vez mais, se a interceptação telefônica for lícita e se descobre outros crimes, ainda que esses outros crimes sejam punidos com detenção, nem sejam crimes, o Supremo está autorizando usar. Mas não é uma coisa tão pacífica assim, não. Tranquilo? Vitor. O Vitor tá aí, por você que não tava aqui não, cara, porque tu sempre liga a câmera. Pauta da live, Instacrime sendo anotado aqui. Show, cara? É porque eu tava combinando com ele da live ser sobre exatamente isso, sobre provas. A Fabiana, prof, atender a ligação telefônica do suspeito no ato da prisão, se isso vale como prova ou não. Aí eu te pergunto, Fabiana,
Teve consentimento? A outra pessoa estava sabendo? Se sim, não tem problema. Agora, não teve o consentimento, aí já começa a ter problema, porque viola o teu direito à intimidade. Tá dando para entender? Então, eu acho que era a Fabiana que estava falando. Tá dando. O que aconteceu foi que no momento da prisão, o delegado atendeu, ele só disse alô. E o prefeito, do outro lado, achando que estava falando com o suspeito, falou algo que meio que comprometeu, né, a situação. Comprometeu a quem? O prefeito ou a outra pessoa? Ambos. Pronto. Isso aí o Supremo já aconteceu outras vezes, o Supremo manda anular, viu? Porque você precisa ter ciência de que está sendo interrogado. Lembram dos direitos de Miranda? A gente falou dos direitos de Miranda, dos Miranda's Rights, lá no semestre passado, quando a gente estava falando de autoprisão em flagrante. Lembram que o cara tem o direito, que é o que a gente vê no filme? Você tem direito a um advogado, a ficar calado, e tudo que você for falar pode produzir prova contra você. Pois é, a pessoa, para aquilo valer, Fabiana, como prova, ele tem que ter ciência. E ele tem que ter dado a possibilidade a ele de consultar um advogado. Então, como não foi dado ciência, como do jeito que você está falando, como não foi dada a possibilidade, como ele nem sabia que estava falando com outra pessoa, esse tipo de prova geralmente não vai ser considerada válida. Deu para entender, Fabiana? Tu tá com o microfone ligado porque tu vai falar ou porque tu esqueceu? Não sei. O Júnior, princípio da serendipidade, pronto, é exatamente isso. Serendipidade é um encontro fortuito, né? Serendipidade é exatamente isso. É o crime achado. Você está investigando um crime, fez busca e apreensão por conta de um crime, acha outro crime. Se tudo for válido, então, busca e apreensão era para o apartamento 5, eu achei esses novos documentos no apartamento 5, provando que o crime vai ser válido. Se alguma coisa for inválida, se teve desvio de finalidade, se teve abuso de poder, aí vai ser inválido. Tô péssimo hoje, aqueles dias corridos, depois aparece. Não, tá de boa, cara, não precisa aparecer não, de boa. Fiquem bem à vontade quanto a isso. O Júnior, a serendipidade tem relação com o dispositivo 76 do CPP, que trata da conexão. Assim, Júnior, mais ou menos, vou te dizer por quê. Porque o CPP, o 76, ele é mais relacionado à competência. A competência por conexão. Mas eu entendo onde você quer chegar. Porque entre a competência por conexão, existe a conexão instrumental ou probatória, que é exatamente que os processos se juntam porque a prova de um influencia no outro. Aí tem razão. Perfeito. Sua colocação. Só quis esclarecer porque o 76 ele fala mais de competência, não propriamente de prova. Fechou? Massa. É isso, tomou alguma dúvida a mais sobre isso? Deu para entender o que é a prova ilícita em sentido amplo, a prova ilícita em sentido estrito e a prova ilegítima? Se sim, a gente vai continuar para falar das provas ilícitas por derivação. Turma, as provas ilícitas por derivação, preste atenção, tá bom? Essas provas, elas, se você olhar só para elas, estão olhando só para elas, elas são listas. Se você olhar só para elas, elas são listas. Então, a perícia feita no corpo, é uma interceptação telefônica feita pela polícia, é o WhatsApp com o consentimento da pessoa. Você olhar só para elas, ela é lícita. Mas se você se distanciar um pouco mais e ver a questão da produção, de como ela foi produzida, você vai perceber que só se chegaram a ela por conta de uma ilicitude. E aí, o Brasil adota uma teoria dos Estados Unidos chamada teoria dos frutos da árvore envenenada. Teoria dos frutos da árvore envenenada. Que ele fala que a ilicitude de uma prova contamina todas as provas que dela sucederam. Contamina. Então, essa prova ilícita por derivação, ela é consequência de uma teoria norte-americana chamada teoria dos frutos da árvore envenenada. E essa teoria dos frutos da árvore envenenada, ela vai dizer assim, olha, se a árvore está envenenada, os frutos que ela gera também estão envenenados. Então,
se de uma prova ilícita eu descubro outras provas, todas essas outras provas também serão ilícitas. E as provas ilícitas, como regra, já a gente vai trabalhar com exceção, tá bom? E a prova ilícita, como regra, ela deve ser desentranhada do processo. Prova ilícita, como regra, deve ser desentranhada do processo. Então, por exemplo, a polícia, um cara é suspeito de ter matado um policial. A polícia prendeu esse suspeito. A polícia bateu nesse cara até esse cara confessar o crime e confessar onde colocou o corpo. Aí o cara confessou onde colocou o corpo, a polícia foi lá, exumou o corpo, que estava enterrado, e a polícia fez uma perícia nesse corpo. Essa perícia foi toda ok. Essa perícia foi feita por um perito oficial, foi feita pela PFOS, foi feito tudo, foi a perícia mais perfeita do mundo. Mas só acharam o corpo depois que bateram nele. Só acharam o corpo depois de uma confissão mediante tortura. A confissão mediante tortura é uma prova ilícita. Tudo que dela surgir como regra, já a gente vai ver a exceção, como a descoberta inevitável, então provavelmente passou na cabeça de vocês. Tá, professor, mas se esse corpo estava lá no Parque do Cocó, ia ser achado de qualquer jeito, aí vai poder ficar no processo. Mas é a exceção. Estou conversando sobre a regra. Então, só acharam o corpo porque torturaram o cara até ele dizer onde estava o corpo. Aí, nesse caso, tanto a confissão mediante tortura é nula, é ilícita, como também a perícia ela é ilícita. E isso é o que a gente chama, a perícia, ela seria uma prova ilícita por derivação. Porque a perícia em si, ela não é ilícita. Mas o corpo só foi descoberto e a perícia só foi possível porque houve uma prova ilícita anterior. E essa prova ilícita anterior, que deu origem a essa perícia, que deu origem a achar o corpo, essa prova ilícita anterior, ela é considerada prova ilícita por derivação. Né? Essa prova ilícita, essa prova anterior é ilícita, então ela contamina a outra prova, que se torna ilícita por derivação. Outro exemplo. A polícia, sem autorização judicial, fez interceptação do meu telefone. Eu estou conversando com o Júnior e a polícia me viu eu dizendo: Júnior, eu cara, acabei de matar o João, tá aqui na praia. Aí a polícia vai lá na praia, acha o João, acha o corpo lá e faz perícia nesse corpo. Essa perícia também é nula, também é ilícita. Por quê? Porque ela é ilícita por derivação. Porque a interceptação telefônica, que foi como a polícia descobriu onde eu enterrei o corpo, ela é ilícita. Então ela contamina tudo dela. E professor, por que é importante a gente desentranhar do processo a prova ilícita? Porque lembre que a gente já conversou sobre ônus de prova. A defesa não é obrigada a provar a inocência dela. Então, muitas vezes, o advogado consegue retirar várias provas importantes do processo. Sabe o que o juiz tem que fazer? Se o juiz não tem certeza, e vocês viram isso comigo no semestre passado, o artigo 386 diz que tem que absolver. Então é uma ótima tática para o advogado ele conseguir declarar as provas ilícitas porque elas serão desentranhadas. Se ao final o juiz não vai ter prova, o juiz vai ter que absolver o teu cliente. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Tol Batista. O Tol Batista, ele atropelou, né, um ciclista, ele estava num carro, não lembro se era um Ferrari, se era um Porsche, era um carro de alta velocidade, na época que o Eike Batista era um dos caras mais ricos do Brasil, e o Tol Batista atropelou esse cara. O Tol Batista estava numa velocidade que a primeira perícia, acho que detectou que ele estava com 140 no mínimo. Não via que era 90 km, era 110, mas ele estava assim, bem acima do limite da velocidade. A primeira perícia detectou isso. O Eike Batista, com muita grana, contratou quem? Um ex-ministro do STJ. E o cara, com a experiência que ele tem, ele conseguiu declarar, ele conseguiu apontar a nulidade da perícia, que aquela perícia ela era nula. O que é que aconteceu? Teve que retirar a perícia e fazer uma nova. Só que essa nova perícia, ela foi feita tipo 10 meses depois. Não tinha a marca de pneu, não tinha um rastro, não tinha as mesmas testemunhas, não tinha quase nada. Então a nova perícia não conseguiu concluir com tanta precisão como a primeira perícia. E aí o Tol Batista, que ia ser processado por homicídio doloso, que ia para o tribunal do júri, e era homicídio doloso pelo dolo eventual, ele estava em alta velocidade, bem acima do permitido, numa via que não permitia aquela velocidade toda, porque não teve essa perícia, teve que desclassificar o crime que ele estava respondendo de homicídio doloso para homicídio culposo.
E homicídio culposo no trânsito, se vocês tiverem a oportunidade um dia de estudar o CTB, né, o Código de Trânsito Brasileiro, vocês vão perceber que homicídio culposo, muitas vezes você paga prestação de serviço à comunidade, paga a cesta básica, e tá beleza. E tá aí, o Batista matou um cara e não ficou preso um dia sequer. Por quê? Porque o advogado dele foi muito bom, conseguindo a nulidade. Então, essa matéria aqui é mega importante, porque como é o ônus de prova no processo penal? O ônus de prova no processo penal é igual no civil. E como é no civil? Ônus de prova significa, turma, quem alega tem que provar. Quem alega tem que provar. Contudo, a acusação tem que dar certeza ao juiz das afirmações dela. E a defesa, basta deixar o juiz na dúvida. De maneira que se a acusação produz um monte de prova e você é sagaz o suficiente para conseguir apontar a nulidade daquelas provas, o juiz vai ter que ir desentranhando aquelas provas do processo. Se no final a acusação não deu certeza para o juiz de que o crime existiu e de que você é o autor do delito, então se ele não deu a certeza da materialidade delitiva, né, que a gente sempre fala de materialidade delitiva, e ele não deu certeza da autoria delitiva, o que é que o juiz tem que fazer? O juiz tem que absolver. Ainda que a defesa não tenha produzido nada para provar que o cliente é inocente, então ainda que o advogado não tenha produzido uma prova sequer para mostrar que o cliente dele é inocente, o juiz criminal ele é obrigado a absolver, bastando a acusação não conseguir provar que o cara é culpado. Tá dando para entender por que essa matéria é mega importante? Por que a cadeia de custódia ela veio para beneficiar ainda mais o advogado criminalista? Não só beneficiar ainda mais, tá? Não vou também ser injusto. Ela veio para tornar mais correto ainda o procedimento da perícia. Então, o perito, porque assim, todo crime que deixa vestígio, a gente vai ver isso daqui a 2 semanas, tá? Todo crime que deixa vestígio é obrigado a fazer perícia. Todo crime. Deixou sêmen, deixou cabelo, deixou arma, deixou, sei lá, o que deixou é obrigado a fazer o exame de corpo de delito. E se o perito não tomar cuidado na cadeia de custódia, o advogado vai só dizer assim, ó, houve quebra da cadeia de custódia, é uma prova ilícita por derivação, ou é uma prova ilegítima, tem que ser desentranhada. E aí, realmente, o juiz achando que em havendo prejuízo, que a gente vai discutir sobre nulidade, né, a gente vai falar sobre nulidade mais na frente, em havendo prejuízo, o juiz decreta a nulidade e o juiz desentranha do processo. Então, é um aprovamento que a acusação tem contra o seu cliente. E de maneira que, muitas vezes, o advogado consegue defender o cliente e um culpado, uma pessoa que cometeu o crime, muitas vezes ele é inocentado porque a acusação não conseguiu provar que ele realmente cometeu o crime. Para você ver mais ou menos como é que funciona. Tranquilo? O Júnior está perguntando assim, no tocante à aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, ela poderia ser aplicada para as provas ilegítimas? Em tese sim, Júnior, mas assim, se ela é... Ah, tá, entendi a pergunta. Se a prova é ilegítima e da ilegítima surgiu outra. Sim, pode também. Essa teoria, porque meus 2 exemplos foi com prova ilícita em sentido estrito, né? Entendi. Sim, Júnior, pode sim, não tem problema. Então, a teoria dos frutos da árvore envenenada é dizer assim, ó, aquela prova, ela só foi achada, só foi possível fazer aquela prova por conta de uma anterior. E essa anterior, ela é ilegítima e ilícita em sentido estrito. Então, essa anterior, como regra, ela contamina essa prova aqui, que foi possível por conta delas. Então, essa prova que foi possível por conta delas é ilícita por derivação e deve ser tirada do processo. Beleza, turma, eu sei que tá muito conteúdo, mas é um conteúdo divertido, né? Um conteúdo bacana. Vocês querem que eu repita alguma coisa? Tá tranquilo, né? Show. Ficando velho, eu tô com dor nas minhas costas agora, porque eu passei a manhã toda sentado, e essa cadeira é muito baixa, entendeu? Eu até botei um potinho para ficar um pouquinho mais alto, porque essa cadeira é muito baixa. Vou ver se eu mudo aqui. Pronto, então, haveria a possibilidade de repetir o ato processual defeituoso? Sim. O juiz geralmente decreta a nulidade e determina que seja produzido um novo ato processual. Seja o que for, certo? Seja prova, seja perícia, sempre isso vai acontecer. Beleza, turma. Deixa eu ver o que alguém colocou. Professor, pode repetir sobre a questão do ônus da prova? Posso. Ônus da prova. Penal é igual a civil. Quem alega tem que provar. Então, se o Ministério Público entra com denúncia, é que ele falou que o crime aconteceu e que o denunciado é o autor do delito. Quem tem que provar que o crime aconteceu? A acusação. Quem tem que provar que o denunciado é o autor do delito? A acusação.
Já a defesa, se alega legítima defesa, se alega estado de necessidade, quem tem que provar os argumentos da defesa é a defesa. Isso é igual ao civil. Qual é a diferença no penal? A acusação tem que dar certeza para o juiz condenar. Porque, na dúvida, o artigo 386, o professor de processo penal deve ter falado para vocês isso, inciso 7º, manda que o juiz absolva. Eu vou só tirar aqui para saber se é o inciso 7º mesmo, mas eu acho que é. O 386, inciso 7º, ó, vai absolver quando não existir prova suficiente para a condenação. Então, ó, o juiz vai absolver quando não existir prova suficiente para a condenação. Artigo 386, inciso 7º. Então, quando a acusação não conseguiu provar que o crime existiu e não conseguiu mostrar a autoria delitiva. Tranquilo, pessoal? Beleza? Show. Então, vamos lá. Falando das provas ilícitas por poder. A regra, turma, é que todas essas provas têm que ser retiradas do processo. Seja ilícita em sentido estrito, seja legítima, seja ilícita por derivação. Contudo, tem três exceções onde, mesmo a prova seja ilícita, ela vai poder ficar no processo. A primeira exceção, onde mesmo a prova sendo ilícita em sentido amplo, ela vai ficar no processo, é uma exceção jurisprudencial. Não tem um artigo para falar para vocês. E essa exceção é quando fica comprovado que é o único meio de o réu provar a sua inocência. É o único meio de o réu provar sua inocência. Então, se a prova foi lícita em sentido estrito, foi legítima, foi lícita por derivação, ela é o único meio que o réu prova a inocência dele, o juiz pode usar a prova, que ele vai poder usar para absolver. E ele nunca vai poder usar para condenar. Então, turma, é uma situação em que não tem outro modo. Turma, veja, não tem outro modo. Eu não estou falando que é o modo mais cômodo, não. Eu estou sendo processado criminalmente por um assalto no meio da rua. Tem um bocado de testemunha, tem perícia, tem um bocado de coisa. Tem prova para produzir? Tem prova para produzir. Então, não pode usar a prova ilícita. Só que eu estou sendo acusado de um estupro. Alguém, seja lá homem ou mulher, até porque você sabe que o estupro ele pode ser cometido por homem ou mulher, ou a vítima, o sujeitativo ou passivo é homem ou mulher. Então, um homem ou mulher está dizendo que eu estuprei. E um homem ou mulher, como o Justin Bieber, pronto, o Justin Bieber, 3 mulheres falaram que estupraram ela. E que ele estuprou, que ele as estuprou, né? Ou então o Neymar, que a Nájila falou que ele estuprou ela. E aí eles estão num quarto de hotel, como é que ele prova? Não tem testemunha, não tem tablet, como é que prova a inocência? Se o único meio for ele fazer uma interceptação telefônica, nesse caso, e essa interceptação telefônica não teve autorização judicial, essa interceptação telefônica vai valer para absolver. Então, uma prova ilícita, ela pode ser utilizada tão somente para absolver o réu. Quando não tem outra forma do réu provar a inocência dele, não tem testemunha, não tem tablet, não tem filmagem, não tem nada, aí o Neymar pega, faz uma interceptação telefônica do celular da Nájila, e a Nájila lá falando, o Neymar, aquele otário, vai pagar, ele nem me estuprou e não sei o quê. É uma interceptação telefônica ilícita, porque não houve autorização do juiz, só que serve para o juiz absolver o Neymar. Ah, professor, e vai servir para condenar a Nájila por denunciação caluniosa? Essa prova? Não. Então, a doutrina admite que, a jurisprudência, aliás, que se for o único meio de um réu provar a inocência, a prova ilícita pode ser utilizada, só para absolver. Aí você me pergunta, professor, é uma confissão mediante tortura? Aí é burrice, né? Então, eu estou sendo acusado por roubo, aí eu torturo o Júnior até ele me dizer que não fui eu que roubei ele. Galera, eu vou deixar de responder pelo roubo, mas aí eu vou passar a responder pela tortura, né? Então, eu acho que não vale tanta a pena assim, né? Nesse caso da confissão mediante tortura, não vale tanta a pena você bater nas pessoas para as pessoas confessarem e você se livrar, porque aí você vai deixar de responder por um crime, mas passar a responder por outro.
Então, se é o único meio de o réu provar a sua inocência, não é que seja o meio mais cômodo, é o único meio do réu provar a inocência dele. O juiz pode para absolver e nunca vai poder usar para condenar. Dúvidas? Júnior, mais um questionamento. Se em determinado processo criminal admite a prova ilícita porque beneficia o réu, pode-se, após utilizar essa prova em outro processo para punir terceiros? Para punir, não. Já está respondido. Para punir, não. Certo? Nunca para punir, nunca para condenar. Nunca, 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 nunca. Pode ser utilizada a prova apresentada pela acusação? Pode, pode. Não entendi muito bem o contexto, Fabiana, mas pode. A acusação ser uma prova ilícita e é exatamente essa prova ilícita da acusação que é o único meio de você provar a sua inocência. Aí poderia. É como eu até complementei abaixo. O Neymar usou a gravação que a Nájila apresentou, né? Pode. Até pelo princípio da comunhão das provas, que eu falei agora no começo da aula, e que eu pedi para vocês revisarem em TGP, que juntou a prova nos autos, a prova deixa de ser da acusação ou da defesa. A prova vira do processo. Então, juntou a acusação, juntou a prova nos autos, ela deixa de ser sua, vira do processo, todo mundo pode usar. Show, Fabiana? Aí, o Júnior. Na situação da prova ilícita que beneficia o réu, é correto afirmar que haveria uma convalidação? Não é correto afirmar, Júnior, porque se a gente dissesse que convalidava, significaria dizer que essa prova estava convalidada, então podia usar para condenar. Não pode, por isso que não é correto falar isso. Da Fabiana já foi, Luísa, tudo tranquilo, beleza. Massa, show, 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 show. Então vamos lá. Primeiro caso que pode ficar é no único meio de provar a inocência. O segundo caso, pessoal, é tão somente o segundo e o terceiro, aqui vale para todas, tá? Para todas as provas. E o segundo e terceiro vai valer só para a prova ilícita por derivação ou derivada das ilícitas. Então, o segundo e terceiro caso vai valer só para a prova ilícita por derivação ou derivada das ilícitas, certo? O primeiro, turma, é a descoberta inevitável. E o segundo é a parte da ausência de nexo de causalidade. E tudo isso está na lei, está nos parágrafos 1º e 2º, que é a descoberta inevitável e assim, a fonte independente. Já eu digo esses nomes para vocês. Descoberta inevitável, ou seja, fonte independente. Deixa eu colocar aqui. Fonte independente. O que a gente está discutindo agora, turma, são outras duas formas que a prova ilícita por derivação pode ficar no processo. Então, todas essas provas, as três, inclusive a ilícita por derivação, pode ficar no processo se for o único meio do réu provar sua inocência. Todas. Agora, a prova ilícita por derivação, além dessa possibilidade, tem outras duas possibilidades que permitem que ela fique no processo independente. Que elas fiquem no processo mesmo sendo uma prova ilícita por derivação. Falta o N. Show. Quais são elas? Bora aqui para o CPP. O CPP, no artigo 157, ele vai falar o seguinte. O artigo todo dessa aula é só para falar do 157, né? Então, ó, são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas no processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação à norma constitucional legal. Isso a gente já conversou. Também já conversamos sobre o parágrafo 1º, quando ele vai falar, são também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo, aí vem a primeira seção, quando não é evidenciado o nexo de causalidade entre uma e outra. Essa é a primeira seção, mas eu botei aqui no item 3, tá? Ausência de nexo de causalidade. Turma, se eu estou falando que uma perícia ela é ilícita por derivação, porque ela derivou de uma confissão mediante tortura, quem é que tem que provar, hein, que a prova é ilícita por derivação? A gente já viu que quem alega é que tem que provar. Então, se eu estou falando, juiz, essa prova é ilícita por derivação, sou eu que tenho que provar para o juiz que ela é ilícita por derivação. E o juiz tem toda a liberdade de decidir, desde que ele motive, já vimos isso, que aquela prova é ilícita por derivação, então vai ser desentranhada,
ou ele tem toda a liberdade de decidir que eu não consegui provar que aquela prova é ilícita por derivação. Então, o juiz ele está autorizado a manter a suposta prova ilícita por derivação se a parte não consegue comprovar que aquela prova ilícita só foi obtida por conta de uma prova ilícita anterior. Então, são inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo, ou seja, quando é que a prova derivada da ilícita é admissível? Quando não comprovado o nexo de causalidade entre a prova ilícita por derivação e a prova ilícita. Então, se eu não consigo provar para o juiz que aquele corpo só foi achado por conta da confissão mediante tortura, o juiz não vai achar que a perícia feita naquele corpo ela é ilícita por derivação e a prova vai continuar no processo. Essa é a nossa primeira, essa segunda, né, no caso. E a terceira exceção é quando as derivadas, ou seja, as provas que foram achadas, puderem ser obtidas por uma fonte independente da primeira. Essa situação de fonte independente é aquela situação que, beleza, realmente torturaram o cara para ele dizer onde estava o corpo. Mas ele enterrou o corpo num lugar tão óbvio, tão óbvio, tão óbvio, que a descoberta seria inevitável. Ele enterrou o corpo no Parque do Cocó, ele jogou o corpo do lado de Iguatemi. Inevitavelmente, ou seja, por uma fonte independente, seria descobrir aquela prova. Então, realmente, a polícia torturou o cara para ele confessar onde está o corpo. Aí ele, eu joguei o corpo no Parque do Cocó. Se o juiz achar que o corpo ia ser achado de todo jeito, tendo a tortura, não tendo a tortura, o juiz vai dizer, olha, tudo bem que teve a tortura e foi mais rápido achar o corpo, mas esse corpo seria achado de todo jeito por essa fonte independente. Seria uma descoberta inevitável, e inevitavelmente se acharia esse corpo. De maneira que o processo, essa prova ilícita por derivação, ela vai permanecer no processo. Então, turma, nesse caso, são os dois casos que a prova ilícita por derivação pode ficar. Nós temos, então, 3 exceções, né? A primeira, em que todos podem ficar no processo, essas ilícitas, se for o único meio de o réu provar a inocência. E a segunda e a terceira, só vale para a prova ilícita por derivação. A primeira, se a descoberta foi inevitável, dessa prova ilícita por derivação, e a segunda é quando você não consegue provar o nexo de causalidade entre uma e outra. Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Não? Professor, coloca naquela anotação novamente, por favor. Aqui. Eu vou até... Anota aí que eu vou até copiar e colar aqui no chat para vocês copiarem e colarem aí para o computador de vocês. Deixa eu copiar e colar aqui. Sidney, eu ia falar, você vai só mandar aqui no chat, né? E o outro arquivo que você estava fazendo, você mandou no grupo do WhatsApp, mas foi a primeira vez. Você vai disponibilizar ele para a gente? Acho que não mais, porque eu quase não botei mais nada. O que eu coloquei a mais, porque, não sei se tu lembra, o meu Word deu problema e eu tive que ficar numa lousa da minha casa. Então eu nem completei aquele arquivo. E aí o mais eu coloquei aqui no chat na aula passada. Certo. Tá bom, Gabriele, mais fácil mandar no grupo. Para você, né, Gabriele? Para você é mais fácil, mas para o professor que tem 200 mil turmas, tem que gerar arquivo, tem que mandar no WhatsApp, não é mais fácil não, viu, fofinho? Para mim é mais fácil mandar aqui. Deixem de ser de não querer trabalhos. Copie e cole aí no arquivo. Ora, mas menino. Não, Gabriele, é porque assim, coisas pequenas que tu acha que não dá trabalho, dão muito trabalho quando você nota a quantidade de coisas que acontecem de trabalho. Eu acho que vocês já sentem isso, que tal hora você tem tanto trabalho para fazer que tua mãe te pedir para tu ir no mercado, tu surta. Porque, poxa, meu filho, eu tô pedindo para você ir no mercado, mas diante de tudo que acontece, aí você surta, geralmente é assim. E assim, agora que eu tô nos grupos, né, rapaz, a quantidade de aluno que vem falar comigo, para falar assim, legal, tal, mas assim, coisas que a gente poderia resolver aqui, e me evitaria ter de ficar respondendo assim, enfim, é só porque... Mas faz parte. Todo mundo é ser humano aqui, quanto menos trabalho, melhor. Por isso que eu copio e colo, para mim é bem mais fácil aqui. Show, deixa eu copiar o restinho. Então, todas as provas podem ficar. Beleza. Show. E também aqui a regra. Show. Mas beleza. Quando der aqui, turma, eu junto tudinho, mano. Sim, para terminar agora o artigo 157.
Aí o artigo 57, então, vai falar no parágrafo 2º o que é fonte independente, né? O que é essa descoberta inevitável. Então, considera-se fonte independente aquela por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe próprios da investigação ou instrução criminal, seriam capazes de conduzir o fato ao objeto da prova. Basicamente, fonte independente é o juiz achar que, inevitavelmente, aquilo ia ser achado, o corpo ia ser achado, o documento ia ser achado, pelos trâmites típicos e de praxe. Vocês sabem como é que as provas cobram do CESP? É assim, ó. Considera-se fonte independente aquela que, por si só, seguindo os trâmites atípicos e de praxe próprios da investigação, eles botam um A, bem aqui, ó. Já vi umas 3, 4 questões do CESP assim. Bota um A aí, e o aluno lê rápido, aí ele erra a questão. Não, que segue os trâmites típicos e de praxe, ou seja, o que normalmente acontece na investigação. O que a gente faria? Se a gente fizesse isso, a gente acharia aquela prova? Sim. Então ela não é ilícita por derivação, porque ela seria achada de todo jeito. É a fonte independente. E, finalmente, para a gente terminar, o parágrafo 5º eu já conversei com vocês, ele não está valendo hoje, tá? O Fux suspendeu a eficácia dele. Até falei para vocês que o Fux, muito provavelmente para não perder a relatoria do pacote de crime, ele já colocou em pauta, né? Mas não tem previsão ainda para ser julgado. E aí vem assim, ó, preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível. O que é preclusa essa decisão? É transitada em julgado. Então, eu aponto que aquela prova é ilícita. Pelo contraditório, a outra parte, né, a acusação, por exemplo, tem que se manifestar. Aí o juiz disse, ó, todo mundo já se manifestou, vou decidir. O juiz decide, cabe recurso. Aí ninguém recorre. Então, transitou em julgado. Quando transitar em julgado, a decisão do juiz, dizendo que aquela prova é inadmissível, dizendo que aquela prova não pode ficar no processo, ela vai ser inutilizada por decisão judicial, facultando a parte acompanhar o incidente. Então, eu alego que a prova é ilícita. O juiz, ele intima o MP para se manifestar. O juiz está satisfeito com as manifestações, o juiz vai decidir. O juiz decidiu que a prova é ilícita. MP não recorreu, eu não recorri, preclui. Ou seja, não cabe mais recurso, ou seja, transita em julgado. Quando transita em julgado, o que a Secretaria de Vara vai fazer? No caso, mesmo no caso de autos digitais, vai retirar a prova ilícita. E vai inutilizar, né? Se for físico, vai inutilizar. E se for virtual, vai ser deletada. Não vai mais ficar no processo. Deu para entender, turma? Sim, não, mais ou menos. O Júnior. Sidney, uma dúvida nessa última teoria sobre as exceções da prova ilícita. Se não existe nexo de causalidade... Não, exatamente por isso, Júnior. Se não existe nexo de causalidade, não existe contaminação. Então não existe prova ilícita por derivação. É isso que o código quis falar. Mas eu entendo totalmente do raciocínio. Então, assim, porque esse artigo é tão complicado, eu li aqui, diabo é isso, o que é que ele está falando? Mas vai clarear, vai clareando. O que é que ele está falando? Ele está falando assim, eu aleguei que era ilícita por derivação. Quem vai decidir que é ilícita por derivação? O juiz. Se eu aleguei, eu tenho que provar que essa é ilícita por derivação. Aí eu digo, ó, essa é ilícita por derivação, porque essa é ilícita. Aí o juiz, tá bom, pois comprove que essa aqui, ilícita por derivação, só foi achada por conta dessa. Não consegui provar, não tem nexo de causalidade. Se eu não provo esse nexo de causalidade, essa aqui não é ilícita por derivação, não foi contaminada. Show. Mas eu concordo, eu não curto muito a redação desse artigo não também. Cine, você pode repetir novamente? Eduardo, sem saber, eu acabei repetindo. Deu para entender, Eduardo? O nexo de causalidade é exatamente isso, é você provar que aquela prova ilícita por derivação decorreu de uma prova ilícita. Então você tem que provar esse nexo de causalidade. Se você não provar, aquela prova, né, ela é tida como lícita e não ilícita por derivação. Deu para entender, Eduardo? Sim, não, mais ou menos? Entendi agora, obrigado. Fechou. Turma, então a gente acaba a teoria geral da prova. Pronto, isso, Fabiana, perfeito. Provar que existe conexão entre as provas. Entre a que você está dizendo que é ilícita por derivação e a ilícita. Então você tem que provar, você que está alegando que essa é ilícita por derivação, você tem que provar esse nexo entre essas duas provas. Não provou, não é ilícita por derivação, fica no processo. Show. Aí então, turma, a gente acabou a teoria geral da prova. Quando for daqui a 2 semanas, a gente começa a falar de perícia, muito importante perícia. Nossa, a gente começa a falar das provas em espécie. Próxima terça, próxima quinta é só a prova.
Então não precisa fazer, ó. Não precisa, a gente não vai ter essa aula aqui, tá, com a gente. Tira a semana para descansar, se você for fazer na terça, aí você descansa na quinta, né? Eu mesmo acho ótimo essa pausa, porque muito embora eu vá corrigir prova, pelo menos eu não vou dar aula que acaba sendo fisicamente desgastante, né? E eu tô cheio de coisa para fazer, e aí é o tempo que eu tenho para colocar em dia. Então, é isso. Fica livre da gente. Nada, eu gosto de estar com vocês. Vou parar, turma, a minha gravação, e boa prova, tá? Fique